Num outro trecho, Freud fala que a fala ela é eficaz porque quando ele vai buscar aquela lembrança, ele precisa ter esse sentimento. Por isso que quando ele hipnotizava essas pessoas, elas tinham aquelas reações físicas. E ele fala aqui num trecho que recordar sem afeto é ineficaz. Então a pessoa precisa sentir aquele sintoma, ela precisa reviver aquilo de novo, ela precisa reviver aquele trauma, ela precisa recontar essa história. Cada vez que ela vai recontando, ela vai se ressignificando em relação a esse tipo de contato com essa recordação, com essa lembrança. E aí ele fala também do sofrimento suportado em silêncio. Esse é o maior segredo da histeria. A histeria, a porta é sofrimento suportado em segredo. A pessoa sofre, a gente não sabe por quê. Nem ela vai contar porque ela tem vergonha muitas vezes daquele segredo. Muitas vezes ela foi molestada, muitas vezes ela foi. O pai era muito rígido, ela tinha raiva do pai, ela queria matar o pai, ela tinha muitos sentimentos desses que eu acabei de falar, por exemplo, a vingança, o orgulho, a inveja. Isso são histerias. Por isso que elas se transformam até em crimes. Os ciúmes, porque são coisas que são relacionadas dentro de mim, que eu posso muitas vezes explodir, me tornando uma pessoa é, é, inconveniente até no meio das outras pessoas. Então, a histeria é isso. A histeria ela é o sofrimento em segredo. Mas depois ele vai, lá nós vamos falar na aula do Totem Tabu, a gente vai ver como que funciona a histeria, né? E a enunciação de um segredo que o atormenta. Imagina uma pessoa que guarda, por exemplo, guarda um segredo que só ela sabe, só ela vive aquele segredo e ela não tem medo de contar para alguém. Tem medo de viver aquilo. Muitas vezes, quando a gente é traído, a gente fica com aquela cara de coitado, mas na verdade eu queria me vingar daquela pessoa. Aí vem a vingança. Eu quero me vingar. Aquele sentimento, aquele segredo guardado é: eu quero me vingar dele, do que ele me fez, do que ele me disse, das palavras. Você pode ver que muitos relatos, principalmente das mulheres que são traídas, elas, elas ocultam, né, esse sentimento de raiva, de ódio do homem. E viram sintomas, porque elas não suportam que aquele homem a maltrate, a trate mal, começa a pegar raiva daquela pessoa, começa a pegar ódio daquela pessoa. O ponto maior da separação, por exemplo, eu vi um caso onde o marido não deu sinais de que ele queria se vingar da esposa. Olha lá como que é a neurose. Olha como que é a histeria. Isso aí é do homem. Essa aí é a histeria do ciúmes. Não que ele queria voltar com ela. Ele queria destruir, eliminar ela. Então, ele simplesmente
sem cuidado nenhum. Era uma pessoa que não demonstrava que ele ia fazer isso. Mas dentro dele, ele tinha um monstro, um canhão que esse segredo que ele guardou, porque ele vai ter um ataque histérico porque a mulher traiu ele. A mulher abandonou ele. Aí, como que isso? Como que Freud fala, sempre, e Brouwer fala, sempre tem a conotação da sexualidade, tem a conotação da... Porque é isso que vai acontecer. Ele nunca iria aceitar que outro homem transasse com a mulher dele, possuísse a mulher dele. Então ele cria essa neurose de que ela não pode mais pertencer a outra pessoa. Mas ele guarda isso consigo em 7 chaves. Você já viu homem, quando eu já vi muitas vezes pessoas relatarem para mim um marido, e quando eu vou conversar com ele, ele é outro. Quando ele está com ela, a neurose dele é absoluta, porque ele acha que ela está traindo ele tem ciúme dela vestir uma roupa, ela tem o ciúme dele. Então essa mulher ela vai ficando escrava dessa neurose desse homem. Escrava mesmo, sabe? Aquela pessoa que vira escrava desse homem. Mas vamos lá. Ela vira escrava dele e só que ele vai ficar em silêncio. Ele não vai demonstrar nenhum momento que o que ele tem ali dentro dele é vontade de um desejo de se vingar dela, porque ela está o traindo. A mente dele está fazendo com que ele pense dessa forma. Então, ele vai sair da sua sanidade. Só que ele está sofrendo com aquele segredo. Qual é o segredo? Eu não aceito que ela seja feliz de novo. Não vou dar essa condição para ela. Então, muitas vezes, ele começa a perseguir essa mulher, ele começa a, a, a criar situações, constranger ela no trabalho, vai no trabalho, constrange ela. Então, ele perde toda aquela coisa da realidade para simplesmente cumprir o desejo que ele quer, se vingar dela. Ele não tem outro desejo. Ele não quer, não é por causa de outro homem, não é porque de não, porque ele quer se vingar. Porque ele na condição de homem, né, sexual, macho, se sentiu desvalorizado. E ele vai criar o ciúme, os ciúmes, eu não sei muito ainda, mas o ciúme é uma das piores histerias que existe, porque ele é uma coisa que cria um filme na cabeça da pessoa. Ele cria um filme e todo o ódio, todo o orgulho, toda a inveja, toda... É porque as pessoas acham que nós não somos desprovidos disso, mas Freud ele explica que nós somos, que nós temos uma condição da natureza nossa que não é construída, mas ela é uma coisa meio que cultural, da civilização, da própria civilização. Isso na outra aula a gente vai falar, mas você vê o perigo, né? E aí ele queria entender por que aquele, por exemplo, aquele homem ele vai deitar, ele vai ficar sendo perseguido por esses pensamentos na mente dele. Então ele não tem uma ajuda ali, né? E muitas vezes ele é como um suicídio, né? O suicídio ele não dá sinais de que e a pessoa tem aquele segredo dentro dela que ninguém sabe por que a pessoa se mata, ninguém sabe por que a pessoa tira a vida dela, porque é só ela que sabe.
É só dentro dela. É um segredo interno, né? É aquele sofrimento suportado em silêncio. Também esse é a questão do... Por isso que quando a outra pessoa que relata, ela vai dizer, não, tá tudo bem com ele, tava tudo bem, ele tava bem, ele levantou, ele tomou café, ele fez tudo isso. Olha como é a histeria. Como que é a histeria? E muitas vezes esse segredo possa ser que ela esteja tendo se apaixonado por alguém que a mãe não poderia, que a mãe não aceitaria. Ele podia estar escondendo uma homossexualidade. Ele poderia estar escondendo que estava usando drogas. Era um segredo dele, era um segredo da pessoa. E tem vezes que eles vão embora com esse segredo. Não contam. A família fica sem entender o que está acontecendo. A família não entende o que acontece, né, com eles.